Olá, bem-vindos ao 13º Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências Humanas. Nossa apresentação hoje no CPEST é intitulado Aproximações entre a formação inicial e continuada de professores de língua inglesa, as oficinas de iniciação à docência da Licenciatura de Letras em Inglês da UEL. Essa apresentação será feita por mim, professora Samantha Ramos, pela professora Denise Hortense e pelo aluno Felipe Pereira. Nós vamos iniciar tentando compreender os contextos que se aproximaram nessa nossa iniciativa que estamos apresentando hoje. O primeiro contexto é o contexto do MEPLEN, que é o nosso mestrado profissional em línguas estrangeiras modernas. Dentro do mestrado, nós temos uma disciplina intitulada Ensino-Aprendizagem de Línguas Estrangeiras Adicionais e Tecnologia. Nessa disciplina, os discentes, os mestrandos, foram convidados a elaborar roteiros de projetos voltados ao desenvolvimento linguístico e letramento digital dos estudantes da educação básica, integrando aí as novas tecnologias. Para essa apresentação de hoje, a gente traz 4 desses roteiros que foram elaborados por professores da própria educação básica, que são mestrandos do MEPLEN. O contexto 1, nessa apresentação, falando em aproximações, o contexto 1, que foi o contexto da formação continuada, ela se aproxima do contexto 2, que nesse caso é o curso de Letras em Inglês do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da UEL. Mais especificamente, nós estamos falando dos alunos da Oficina de Iniciação à Docência 2, ministrada no 2º ano do curso de Letras, que trata das tendências contemporâneas no ensino de línguas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, as oficinas elas não se caracterizam como uma disciplina normal. As oficinas se caracterizam como atividades vinculadas ao eixo pedagógico do currículo e que tem por objetivo fomentar ações extensionistas que aliem interesses pessoais dos discentes às necessidades e demandas das comunidades educacionais locais. Então, por exemplo, as oficinas, no caso do 2º ano, são atividades de 160 horas, sendo que 40 horas dessas 160 são desenvolvidas através de projetos. Então, o que a gente está relatando aqui é um desses projetos, Esse projeto em que aproximou os alunos da oficina com os mestrandos do MEPLEN. Essa aproximação ocorreu através da elaboração de uma nova atividade, que nós denominamos como projeto de letramentos digitais no ensino de inglês na educação básica. Esse projeto tem por objetivo promover a interlocução entre os professores da formação inicial, que são os alunos da oficina, e continuada, que são os mestrandos do MEPLEN, acerca das práticas mediadas por tecnologia no ensino-aprendizagem de línguas e na educação básica. Em outras palavras, a gente desenvolveu um trabalho conjunto entre mestrandos e graduandos para desenvolver aquele roteiro que foi feito na disciplina, transformar aquele roteiro num projeto mais completo de letramento digital para a educação básica. Nosso objetivo, então, nessa apresentação do CPEST, é discutir o potencial educativo dessa nova atividade, tanto na formação inicial quanto na continuada. E para fazer isso, a gente parte de uma análise fundamentada na teoria da atividade sócio-histórico-cultural,
considerando as respostas a um questionário de autoavaliação que foi respondido pelos participantes ao final do processo. É importante ressaltar que nesse estudo nós utilizamos o termo contexto como sinônimo de sistema de atividade, né? De acordo com Engstrom e Sanino, que adotam a concepção de contexto como sendo um sistema de atividade. Esse sistema compreende a relação entre um sujeito e um objeto, mediada por ferramentas e signos, e também por regras, por uma comunidade e por uma divisão de trabalho. Para quem ainda não conhece, nós temos aqui a representação gráfica, né, a partir da teoria da atividade. Aqui do lado direito nós temos a representação do sistema de atividade de formação inicial do curso de letras dentro da oficina. Aqui nós temos uma representação do sistema de atividade da disciplina do MEPLAN. E o que acontece é que a aproximação se dá exatamente entre os objetos 1, né, o objeto do primeiro sistema com o objeto do segundo sistema, né? Então, no MEPLAN, eles tinham a proposta de intervenção pedagógica mediada por tecnologia, né, que eram os roteiros. No curso de letras, havia essa possibilidade de intervenção, né, e criação de novas oportunidades de ensino-aprendizagem. Juntando esses dois objetos, a gente tem a nova atividade, que é o próprio projeto digital no ensino de inglês na educação básica. Se configurou no quê? A partir dos roteiros, criar booklets com planos de aula, né, para serem implementados aí na educação básica. Então, essa é uma representação visual do projeto. Esses foram os professores responsáveis pelo projeto, cada um deles com uma temática e um grupo de alunos. 2 projetos falando sobre cidade e outros 2 sobre racismo. Discovering Your City, Descobrindo a Sua Cidade, Perfect Neighborhood, a vizinhança perfeita, e contribuições de cientistas negros e a implementação da Lei 10.639. Todos esses projetos têm base na BNCC e visam um ensino crítico usando o universo digital como intermédio, e todos eles também pensados para a educação básica. O Discovering Your City tem como objetivo fazer com que os alunos se interessem mais pela sua cidade e pesquisem sobre a sua história. Ele foi pensado para um contexto de cidade pequena ou média e que não tem muitos atrativos turísticos ou nenhum. E usando a tecnologia, os alunos vão pesquisar a história da cidade, quando ela foi fundada, por quem são as famílias pioneiras, de onde vieram os nomes de rua. Também desenvolver uma criticidade sobre quais sites são confiáveis para pesquisa. Pesquisar no site da prefeitura, em artigos, por exemplo. E usando a língua inglesa, eles vão aprender a conversar sobre os lugares da cidade. E pesquisando cidades estrangeiras para ter como comparação com a cidade deles. O Perfect Neighborhood também tem o mesmo objetivo de letramento digital, que é desenvolver criticidade de pesquisa. Também fala sobre a cidade, mas aqui voltado para como o governo incentiva ou destrói os ambientes de lazer. E o que os alunos, como cidadãos, podem fazer para chamar atenção para esse problema e causar uma mudança. Aqui, usando vídeos de conscientização, fazendo baixo-assinado online, entrevistando pessoas sobre o assunto, por exemplo. O projeto Divulgando o Conhecimento, Contribuições de Cientistas Negros, vai trabalhar com o gênero de biografia. E por meio dele, os alunos vão conhecer várias pessoas negras que atuaram como pesquisadoras. E os alunos vão trabalhar em equipes para divulgar essas informações nas redes sociais, da forma como eles preferirem. E por fim, o roteiro de implementação da Lei 10.693 de 2003, que torna obrigatório o ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Esse projeto teve 5 aulas únicas, cada um com um tema, abordando racismo nos esportes, privilégio branco, dialeto afro-americano e diferenças culturais. A fim de obtermos o ponto de vista dos alunos com relação à atividade, a coleta de dados se deu por meio de um formulário de autoavaliação. Ao término do projeto,
os alunos foram convidados a responder um formulário no qual eles deveriam se autoavaliar, discorrendo sobre seu comprometimento, participação, pontualidade e responder as seguintes questões: que aprendizagem foram propiciadas pela participação na elaboração do projeto, o que ocorreu bem, o que poderia ter sido diferente, que comentários e sugestões você tem sobre atividades dessa natureza. Para a análise de dados, nós nos valemos de uma abordagem qualitativa, adotando um raciocínio dedutivo. Os textos dos formulários foram categorizados com base nos elementos do sistema de atividade: comunidade, sujeitos, ferramentas, divisão de trabalho, objeto e regras. E então, para fazer sentido dessa categorização, nós elaboramos asserções, que então articulam o conhecimento que emergiu da análise dos dados. Então, o que é que nós podemos afirmar a partir da análise dos excertos? Então, a primeira asserção, ela se relaciona com o elemento comunidade. É possível afirmar que a realidade escolar, trazida por meio do professor da educação básica, medeia a produção do planejamento das atividades. E o excerto que ilustra esse tipo de dado é o seguinte: aprendi muito sobre adaptar uma premissa de projeto para a realidade da sala de aula. Foi muito interessante pensar em medidas para melhor atender os alunos em qualquer circunstância, como, por exemplo, o uso de dicionários na falta de internet. Outro conjunto de excertos está relacionado às regras. Então, o que emergiu dessa análise dos excertos é que a nova atividade levou à percepção de que as regras foram pouco claras, gerando dificuldades iniciais para o desenvolvimento do trabalho. Então, um estudante afirma que eles ficaram soltos demais, que poderia ter havido envolvimento maior da professora no projeto, que eles tiveram que perguntar para os outros grupos como eles estavam fazendo as atividades, então que percebendo que as instruções não teriam sido claras e tendo surgido então muitas dúvidas. O terceiro conjunto de excertos está relacionado aos instrumentos, e o instrumento plano de trabalho parece ter gerado um estranhamento por parte dos participantes. Então, um dos excertos que ilustra esse estranhamento é este, em que a estudante afirma que a primeira maior dificuldade eram os planos de trabalho. A partir do momento que soube como elaborá-lo, eu e meu grupo tivemos um bom retorno e depois disso o projeto alavancou. Os excertos que tematizam a divisão de trabalho, eles permitem afirmar que o conceito de colaboração é mobilizado para avaliar a divisão de trabalho. Então, eles usam esse conceito para fazer as avaliações. Como a gente observa nesse excerto em que a estudante diz que teve o azar de trabalhar com algumas pessoas que não respeitavam o prazo das atividades, não se comunicavam com o restante do grupo, sempre tinham alguma desculpa para não participar direito dos encontros, e algumas pessoas sempre se comunicavam, participavam e demonstravam atenção, interesse e comprometimento com o projeto. Ainda a respeito da divisão de trabalho, podemos afirmar que a nova atividade provoca um reposicionamento de papéis. As mediações são feitas pelos professores da educação básica e não pelos professores da universidade, nessa nova atividade. Então, a estudante afirma que trabalhar em grupo e com outro professor agregou bastante, principalmente no processo de desenvolver um plano de aula, ouvir opiniões, tanto dos colegas quanto do professor responsável pelo projeto. Foi definitivamente um fator que me ajudou a planejar melhor os planos de aula. Outro excerto que tematiza a divisão de trabalho aponta que a nova atividade provoca um reposicionamento de papéis também dos estudantes. Então, é destacada a mediação feita por um outro estudante, um colega, e não somente pelos professores da universidade.
quando a estudante escreve: sugeri a elaboração da rubrica e a ideia de fazer o trivia, usando o aplicativo Kahoot, já que não sabíamos qual plataforma utilizar. Quando se pensa nos resultados de uma atividade, pensa-se nos sentidos que os participantes estão fazendo daquela atividade. Então, nós podemos encontrar alguns excertos que revelam esse sentido que os estudantes estão fazendo. Então, é possível afirmar que essa nova atividade provoca a percepção de desenvolvimento profissional, sobre materiais inclusivos, sobre o uso de tecnologia para letramento digital, aprendizagem baseada em problemas, contextualização de planos de aula à realidade escolar e letramento racial crítico. Então, um dos excertos que ilustra isso é o de uma estudante que diz que aprendeu a desenvolver planos de aula que tenham relação com o contexto real de uma escola, suas limitações e possibilidades. Ensinar claramente não é uma tarefa fácil e é sempre exigido ampla pesquisa e uso de fontes confiáveis. Ter clareza no que se explica também é bastante importante. Outro sentido que emerge da atividade é a valorização do instrumento plano de aula, que é percebido no excerto no qual a estudante diz: acho que a montagem de planos de aula é fundamental para o sucesso de uma aula, pois o professor consegue mensurar os prós e os contras das atividades e fazer os ajustes necessários com antecedência. Além dos excertos que ilustram os elementos do sistema de atividade, foi possível nós encontrarmos algumas autoavaliações que tematizaram o modo como essa nova atividade criou uma zona de desenvolvimento proximal, tendo a professora da educação básica como o par mais experiente. Um estudante afirma que a assertividade e os feedbacks necessários foram um aprendizado muito valoroso. Então, há uma valorização dessa mediadora, que é a professora da educação básica. Nessa zona de desenvolvimento proximal criada pela nova atividade, também o colega é visto como um par mais experiente. Então, uma estudante afirma: como eu fiz em dupla, a outra estudante também me ajudou bastante, já que ela dá aulas e tem melhores noções de como ensinar. Eu e ela trabalhamos de maneira colaborativa e conseguimos atingir nossos objetivos. Talvez os planos de aula ficaram muito melhores do que esperávamos. Ainda sobre a zona de desenvolvimento proximal, nós percebemos que a nova atividade, ela criou uma percepção de ser uma Head-Taller Experience, que é aquele termo usado pelo Vygotsky ao tratar do papel do brincar no desenvolvimento infantil. Ele afirma que ao brincar, a criança sempre está acima de sua idade, acima do seu comportamento cotidiano. É como se ela fosse uma cabeça mais alta do que ela é. Como no foco de uma lupa, o brincar contém todas as tendências de desenvolvimento em uma forma condensada. Então, quando a estudante afirma que o seguinte: percebi que todo esse movimento de trabalho em grupo é necessário, pois nos dá um gostinho de como vai ser no futuro em uma escola, onde nós faremos parte da equipe pedagógica e teremos que se unir para realizar as atividades na coletividade, ela está expressando essa percepção de que ela está se comportando aí como se ela fosse já uma professora dentro de uma equipe, né? Seguindo então para os resultados da nossa análise, do nosso estudo, nós vamos retomar a pergunta que motivou o nosso trabalho, que é: qual é o potencial dessa ação educativa para a formação inicial e para o desenvolvimento dos professores em serviço? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que a participação dos professores da educação básica como mediadores nas oficinas de iniciação à docência tem o potencial de levar os estudantes a contextualizar propostas pedagógicas considerando a realidade escolar, ainda que não estejam exatamente inseridos no local escola.
Em primeiro lugar, a nossa análise permite afirmar que a organização da atividade em grupos de trabalho com o uso da ferramenta plano de trabalho favoreceu a valorização do trabalho colaborativo tanto durante sua efetivação quanto na dificuldade em obtê-lo. Além disso, possibilitou a antecipação de um trabalho, um brincar de equipe pedagógica. A nova atividade ela pode ser vista como uma atividade culturalmente mais avançada, porque ela traz novos tipos de mediadores, diferentes daqueles com os quais os participantes estavam acostumados. Então, eles demonstram estranhamento com relação a regras e instrumentos. Então, essas tensões, elas sinalizam para a contradição entre as novas maneiras de organizar o trabalho e práticas convencionais de ensino-aprendizagem. Nós concluímos então que essa nova atividade ela condensa tanto um processo de formação inicial quanto um processo de formação continuada para o desenvolvimento do letramento digital na educação básica, posicionando os sujeitos de maneira relevante. Mediações feitas pelos professores, pelos colegas, contribuem para percepções de desenvolvimento dos estudantes.